Bom, agora para a gente finalizar o assunto sobre reações nucleares, nós vamos falar sobre a fissão nuclear e sobre a fusão nuclear, que são dois tópicos aí que aparecem bastante nas provas do vestibular. Primeiro, quando nós falamos de fissão nuclear, nós estamos falando de um processo na qual um núcleo grandão, certo? Olha a foto aí. Ele racha, formando dois núcleos menores. Então, basicamente, nós temos esse processo aqui, ó, um núcleo grande rachando, produzindo ali, ó, dois núcleos menores. Esse é o processo de fissão nuclear. Esse processo libera uma grande quantidade de energia e é o processo que foi utilizado na bomba nuclear, o processo utilizado, por exemplo, nas usinas nucleares, certo? Usam essa ideia de fissão nuclear. O que acontece nesse processo? É um processo de transmutação, consequentemente a gente vai mudar ali o núcleo, né? Nuclear, que quebra um núcleo grande em outros menores, com grande liberação de energia. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo da bomba atômica. Nós temos ali o urânio-235, ele é bombardeado com um nêutron, produzindo ali bário, criptônio e liberando 3 nêutrons e uma grande quantidade de energia. Essa reação química, para ser iniciada, basta pegar o urânio e puff, bombardear ali com o nêutron. Essa reação era dita uma reação em cadeia. Por quê? Uma vez iniciada, é muito difícil de ser parada. Por quê? Porque para a gente iniciar, a gente precisa de um nêutron, tá vendo? Então foi lá e puff, bombardeou um urânio. Só que a hora que o urânio é bombardeado com o nêutron, ele libera mais 3 urânios. Libera mais 3 urânios não, desculpa. Libera mais 3 nêutrons, que vão atacar mais urânios, que vão liberar mais nêutrons, que vão atacar mais urânios, que vão liberar mais nêutrons, que atacam mais urânios, que liberam mais nêutrons, que atacam urânio e bum! Então você tem uma reação dita em cadeia, porque o que a gente chama o iniciador dessa reação, ele é produzido de volta. E uma quantidade maior. Então aqui você precisa de um nêutron para atacar esse cara e ele produz 3 de volta. Então é uma reação dita em cadeia, tudo bem? Uma vez iniciada, ela dá sequência nela mesma. E um ponto importante é que essa energia liberada aqui é a energia, por exemplo, utilizada nas usinas nucleares. Olha o exemplo aqui, basicamente um esquema bem simplificado de uma usina nuclear. Nós temos o reator nuclear, onde vai ocorrer o processo então de fissão, onde você vai ter um núcleo muito grande se rachando, produzindo núcleos menores, vai liberar uma grande quantidade de calor, esse calor vai ser transferido para a água, que vai sair de água líquida e vai para água de vapor, ou seja, vai ocorrer um processo de ebulição, e esse vapor vai movimentar uma turbina, que está acoplada com um gerador elétrico. Consequentemente, haverá formação de energia elétrica. Então a gente transforma energia química em energia elétrica, certo? E energia química proveniente da onde? Da reação de fissão. Um ponto importante é que dentro da turbina, depois que o vapor movimenta, ele volta de novo na forma de água líquida por resfriamento. Geralmente as usinas nucleares elas são construídas perto de rios, de lagos, de mares. Por quê? Por exemplo, as angras que tem aqui no Brasil, né, construídas na época do período da ditadura militar. Essas angras, pessoal, elas estão localizadas no Rio de Janeiro justamente por conta da proximidade com essas regiões com grande quantidade de água. E por que isso? Eles captam essa água e passam por essas turbinas para resfriar e devolver a água líquida para esse processo. Só que aí você vira e fala assim, nossa, e a água fica radioativa. Por que que acontece? Essa água que eles utilizaram para resfriamento, captada, por exemplo, do mar, eles devolvem. Aí teve uma época que saiu uma notícia que os peixes perto do local onde estava sendo descartada essa água estavam morrendo. Aí todo mundo falou, nossa, a água é radioativa, que eu não sei o que tem. Falou, gente, não. Não, a água apenas passa em contato com o vapor, só para resfriar o vapor. Ela não tem nem contato com o reator nuclear, são segmentos separados, certo? Aqui foi um esquema simplificado. Uai, por que os peixes estão então morrendo? Simples. Você tira tipo uma água que estava a 20 graus Celsius e devolve ela, sei lá, com 40, 60 graus Celsius. Quando você aumenta a temperatura da água, você diminui a solubilidade dos gases. Então a quantidade de oxigênio disponível ali diminuiu muito. Por isso, a morte das espécies nesse local onde foi devolvido a água. Então, a ideia, e isso já caiu no vestibular, a ideia não é que a água é radioativa, gente, pelo amor de Deus, não é isso. O problema é que ocorre um aquecimento da água e esse aquecimento da água, aumento da temperatura da água, faz com que os gases diminuam sua solubilidade.
Consequentemente, nós vamos ter ali a competição ali entre as espécies e a morte ali dos menos... como que eu poderia dizer? Adaptados. Seleção natural. Aqueles. Sendo que não é uma seleção natural, né, gente? Basicamente, porque isso aqui foi um processo feito pelo homem, uma alteração ali. Nem sei se isso biologicamente está correto. Mas, quimicamente falando, o que fez com que esses peixes morressem foi justamente a diminuição na concentração desses gases, tá? Porque aumentou a temperatura, diminuindo a solubilidade. Então, aqui nós temos o processo esquemático simplificado de um reator nuclear. Lembrando que isso aqui também foi usado na bomba nuclear, certo? Utilizado em Hiroshima e Nagasaki. E aí, pessoal, um ponto importante. Como é que eu paro essa reação em cadeia? Eu tenho que conseguir alguns que a gente chama de captores de nêutrons, certo? A gente coloca ali alguma substância, algum composto, algum átomo que consiga muito bem captar esses nêutrons ali e fazer com que eles não cheguem no urânio. É uma das formas de controle que a gente consegue fazer aqui nessa reação química, tá? Uma dica, pessoal, assistam uma série da HBO chamada Chernobyl. É excelente, muito boa e retrata isso aqui perfeitamente, que foi um acidente nuclear causado justamente por uma inadimplência na administração desse processo. Bom, o outro processo que nós temos é a fusão nuclear. Fusão, quem é da turma do Dragon Ball, nós temos o que, gente? Dois pequenininhos juntando-se para formar um maior, certo? Processo de união efetiva de dois núcleos menores em um núcleo maior, com grande liberação de energia. E aqui eu deixei a energia até destacado, mais do que aqui, porque a energia liberada no processo de fusão nuclear é muito maior do que na difusão nuclear. Do que na fissão nuclear. O que acontece? A fusão nuclear já produziram uma bomba de fusão. Sim, produziram-se uma bomba. Inclusive, para ela ser ativada, olha uma curiosidade, é a bomba de hidrogênio, que é a que está representada aqui. Para ela ser ativada, ela precisa estar acoplada com uma bomba de fissão. Porque a energia liberada aqui vai desencadear essa reação, que vai liberar muito mais energia. Tenso, né? Só que aí, de acordo com a ONU e um monte de acordos que eles fizeram, essa bomba, as pesquisas pararam e deixaram ela intacta. Ou seja, ninguém utilizou ela em armamento bélico, graças a Deus. Um ponto muito importante desse processo é que até hoje nós não conseguimos controlar esse processo de maneira eficaz. Por isso que ele não é utilizado ainda na produção de energia. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas de como controlar esse processo. Porque a quantidade de energia liberada é muito, muito grande. E isso poderia gerar uma produção de energia elétrica muito favorável. Só que a gente ainda não tem o controle dessa reação. Aí você fala assim, tá, e onde é que isso acontece? No Sol. A energia que vem, por exemplo, que está de muito calor, é graças a essa reação aqui. São átomos de hidrogênio que estão se fundindo, formando hélio e liberando energia. Então, nas estrelas, pessoal, ocorre o processo de fusão. Foi graças ao processo de fusão, a junção de dois núcleos menores, para dar origem aí a núcleos maiores, que nós tivemos a formação dos elementos químicos. Você, por exemplo, já deve ter estudado em biologia, formação da vida, o surgimento da primeira, da onde que veio, que aí tem aquela teoria do coacervado, ou que veio do espaço, enfim, N possibilidades. Mas você nunca se perguntou quando surgiu o primeiro elemento, quando surgiu o primeiro átomo, onde foi o início de realmente tudo, não da vida, mas de tudo, porque a vida necessariamente é formada por átomos. Então a gente vê ali uma hierarquia, né? A química ensina a biologia. Brincadeira. Então o que acontece? Você nunca se perguntou sobre isso? O que aconteceu? A teoria de tudo nos afirma que a teoria mais aceita hoje foi o Big Bang. Uma grande concentração de energia foi concentrando e BUM! Explodiu. E a energia foi convertida em massa. A gente transformou a energia em partículas. Essas partículas, depois de vários processos de perda de energia, de expansão, começaram a se juntar e formar o primeiro elemento, que é o hidrogênio.
Só que como tinha muita energia, muita energia, muita energia, esses hidrogênios começaram a se fundir e formar núcleos de hélio. E como tinha muita energia, muita energia, muita energia, o hélio começou a fundir com o hélio e começou a formar outros elementos. E assim sucessivamente. Então, pessoal, o que que acontece? Que é um ponto bastante interessante. Da onde surge a grande variedade de elementos que nós temos? Do processo de fusão nuclear. Então, um ponto bastante interessante de ser discutido. Qual é a origem dos elementos? A teoria mais aceita é essa ideia do processo de fusão, nuclear, certo? Que eles foram se juntando e dando origem aos elementos que nós conhecemos ali. Belezinha? Bom, agora vamos falar de um processo extremamente importante para você entender por que que isso aqui, por exemplo, tem os seus malefícios. Já deve ter ouvido falar de lixo radioativo. Vamos entender qual que é o problema do lixo radioativo? Presta atenção.